Cirurgias minimamente invasivas da coluna vertebral. Como as novas tecnologias aumentaram a segurança e também otimizaram a recuperação dos pacientes. Eu vou conversar com o Dr. Matheus Tomás, neurocirurgião, sobre esse assunto. Como havia prometido, está de volta. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Salatiel, um prazer estar aqui de volta com vocês. Esse tema também é importantíssimo e é um grande tabu a ser quebrado, tá? Essas cirurgias de coluna que todo mundo tem tanto medo. Doutor, quais são as principais cirurgias? Quais são os casos que requerem cirurgias da coluna vertebral? Bom, eu diria que número 1 são as hérnias de disco. Essas são as mais frequentes e elas podem acontecer tanto na coluna cervical quanto lá na coluna lombar. Elas são até mais frequentes na lombar, né? Todo mundo conhece algum amigo aí que já teve dessa hérnia de disco e muitas vezes até precisou de cirurgia, tá? Existem alguns outros casos onde não é o disco que sai do lugar, e sim o osso, nas estenoses de canal. Isso também pode acontecer em qualquer parte da coluna. E existem ainda casos mais raros, como de tumores e compressões, que também podem requerer uma cirurgia. Doutor, e quando nós pensamos em cirurgia da coluna, aí lembramos de alguém que fez aquela incisão enorme e hoje em dia não é mais necessário. Exato, né? Eu também recebo no consultório diversas pessoas que têm um medo enorme, né? A primeira frase que eu escuto é: doutor, tudo menos cirurgia. E esse é um medo que ele vem sendo carregado há muitos anos, porque realmente no passado as cirurgias elas tinham grandes incisões, tinha uma necessidade de uma abertura visual muito grande e até a utilização de pinos, parafusos, placas, hastes, e aí os pacientes ficavam ou ficam até com um grande medo de realizar um procedimento. Mas nos últimos anos, Salatiel, a coisa mudou bastante, viu? Hoje em dia, com incisões aí de menos de 1 centímetro, né, super pequenininhas, a gente consegue realizar cirurgias e ter um bom resultado. E isso diminui também, doutor, o tempo cirúrgico, aumenta, né, a segurança do paciente durante o procedimento. Essas tecnologias também são mais assertivas, podemos dizer isso? Sem dúvida, Salatiel. A gente sabe que com essas novas tecnologias, a gente consegue fazer cirurgias com incisões menores até do que 1 centímetro. E imagine só, ter um resultado tão bom ou até melhor que as cirurgias do passado, né? Essa grande evolução das tecnologias trouxe também uma possibilidade de redução do risco, porque se a gente tem incisões menores e tempos cirúrgicos menores, e aí, pasmem, a gente tem cirurgias que duram 20 ou até 30 minutos, é isso, o tempo total dela, e a gente consegue retirar uma hérnia de disco com um mínimo risco de sangramento, um mínimo risco de doenças cardiovasculares, de trombose, ou de quaisquer outros problemas que a gente tinha naquelas cirurgias do passado. Não é que o risco seja zero, mas ele é bem diminuído, vale frisar isto. E também depende de cada caso. Tem pessoas que têm um nível de hérnia de disco, tem pessoas que têm 2 ou 3 níveis, então tudo isso tem que ser avaliado antes, mas sem dúvida são grandes avanços aí que a gente teve nos últimos anos com relação às cirurgias de coluna. E essas cirurgias, doutor, também tem uma otimização na recuperação do paciente. O paciente, no pós-operatório, ele fica muito mais independente do que uma incisão maior, do que um trauma maior, certo? Claro, nas cirurgias, por exemplo, abertas e de artrodese, o paciente ficava internado por vários dias. Muitas vezes chegava a 5 ou 7 dias de internação. E hoje em dia, a maioria das cirurgias por vídeo, o paciente é operado pela manhã e recebe alta à tarde andando. Ele vai andando para sua casa, como se nada tivesse acontecido. Claro que tem um pouco de dor ali no local da incisão, um pouquinho de limitação, mas ela consegue sim andar e olha só, consegue ir para casa no mesmo dia, dormir na sua cama, ali no seu aconchego, sem precisar ficar passando por aquelas noites de hospital que são terríveis, né? O sono não é tranquilo, não é fácil para quem está internado. Então, chega de dor, chega de medo, procura um especialista, é muito mais prático do que conviver com a doença. Doutor, muito obrigado pelas informações. Se você ficou com dúvida, os contatos do doutor, as redes sociais, o site dele, o WhatsApp para agendamentos de consultas, estão aqui na tela, também na descrição do vídeo. E o doutor Matheus vai voltar aqui no canal para falar de outros temas. Combinado? Combinado, Salatiel. Será sempre um prazer. Muito obrigado. Eu também espero você para o nosso próximo bate-papo.